Então, mais um erro lá que eu vi depois, né? Tem mais um erro aqui. A gente fez umas provas, né? Mas tem mais um erro aqui, ó. Cadê? Não. Aqui também não. Ó, esse aqui, ó. Deixa eu copiar ele de novo. Fazer ele novamente. Agora eu entendi porque ele colocou aqui, tá? Ele fala, ó, a impedância, né, dessa carga ali, ele absorve 6K e gera 80 kVA, né? Na verdade, é 8, tá? Depois eu andei vendo. Tinha uns dados errados aqui, por isso que a gente não fez, tá? A fonte de tensão senoidal fornece 8 kW. Então, o que está acontecendo? A fonte está aqui, né? Certo? Ela fornece quanto? 8 kW. 8.000 watts. É o P, certo? E aí ele fala o seguinte, ó. Essa carga absorve 6.000 watts. 6 kW, 6.000 watts. Então existe uma perda nessa linha aqui, né? Que é a perda na linha é igual a 20 é igual a 8.000 menos 6.000 watts, que é 2.000 watts. E essa perda é 25 vezes IRMS ao quadrado, onde IRMS também chamado de I efetivo. Aqui está EF, é a mesma coisa que RMS, é igual, tá? É igual. Ok? Tá. O que acontece? Como ele está te dando aqui a perda, né? No caso aqui é 2.000, e a gente sabe que vai ser o quê? Vai botar aqui, desculpa. Módulo de IRMS ao quadrado. Tá? Então, o que acontece? O IRMS ao quadrado em módulo vai ser 2.000 dividido por 25, que vai dar 800. Não foi isso que a gente encontrou? Era isso? É 80, não é? 4 vezes 25 dá 100, 8 vezes 25 dá 200, né? 80 vezes 25, então 80. Ou seja, o módulo de IRMS vai ser 80. Olha só, pessoal, ele fala que essa fonte fornece 8.000 watts. Então, como é que é o triângulo de potências, né, desse circuito? O que acontece? Ó, olha só, essa fonte é isso aqui. Ó. É uma fonte que vale quanto? 1.000 volts RMS
e tem uma carga aqui. A carga é tudo isso que está aqui, ó. Vou botar numa outra cor aqui, ó. É tudo que está aqui. É o 25, é o ZL e é o X, é o JX ômega, certo? Aliás, o ZL, a gente sabe, a gente pode escrever assim, ó, como RX, RL mais JXL, certo? RL mais JXL. Tá, por que você está falando isso? Eu vou chamar isso aqui de Z total. Tá certo? O que vai acontecer aqui? Quanto é que vai ser esse Z total? Vai ser 25 mais RL mais JX mais JXL. Eu não sei por enquanto quanto o XL, mas dá para descobrir. Eu vou descobrir já já. E eu não sei quanto é o X. E também não sei quanto é que é o RL. A gente pode descobrir todo mundo aqui, a gente vai ver isso, tá? Deixa eu só mostrar para vocês o seguinte, ó. Esse circuito é igual a esse aqui, ó. Esse circuito aqui é igual a esse, certo? Não muda nada. Legal? O que eu já descobri aqui? O que eu já descobri nesse circuito? Eu já descobri isso aqui, ó. Eu já sei que o módulo do IRMS, que é a corrente que passa aqui, vale quanto? Vale 80, não é isso? Pessoal, eu já consigo escrever, eu já consigo desenhar agora um triângulo de potências dessa fonte. Como assim um triângulo de potências dessa fonte? Eu vou explicar para vocês, olha só. Como assim já consegue? É quase consigo, mas na verdade ele fala que gera, né? Então, é isso mesmo. Essa fonte aqui, ela está fornecendo, né, 8 kW, certo? Então, olha só. Vamos aqui ver o que a gente pode escrever como triângulo de potência. Vou botar aqui no outra coisa. Isso aqui eu já sei que vale quanto? A parte real aqui, ó. Ok? Olha só. Isso aqui vale 8.000. Certo? Vale 8.000. O que nós temos também? Nós temos que eu sei qual é o valor da hipotenusa do triângulo. Porque, lembra, qual é a hipotenusa do triângulo? É módulo de IRMS. Aqui eu errei, né? Ninguém fala nada, o pessoal erra, né? Ninguém reclama. Faltou a raiz. Olha, é módulo de IRMS, módulo de VRMS. A gente já viu isso. É a hipotenusa do triângulo. Certo? Que também é o quê? Que também é módulo de ZL, onde módulo de Z total, digamos assim, vezes IRMS ao quadrado. Não é isso? A gente sabe disso. Legal. Olha aqui. Então, ó, o que nós temos aqui? Notem que eu não sei ainda se esse triângulo é um triângulo Eu já sei que é um triângulo retângulo, eu só não sei se é para cima ou para baixo, tá? Ainda não dá para saber.
Por que não dá para saber? Porque eu só sei o valor da hipotenusa. Eu posso ter um triângulo para baixo, né? Se essa reatância aqui toda for uma reatância capacitiva, o triângulo é para baixo. Se essa reatância que tem aqui, quem é a reatância total? É essa aqui, né? J, o quê? X mais XL. Isso aqui é a reatância total. Eu não sei quanto é que ela é, tá? Eu sei que o XL, né? O XL é negativo, porque na verdade ele falou que gera, né? Fornece, não, então é positivo, porque fornecer é positivo, absorver, não. Exatamente, aqui absorver é positivo, gerar é negativo, exatamente. Então, do ponto de vista aqui, ó, o que eu tenho aqui com esse x? Bom, tudo bem, mas não interessa, não tem como descobrir. Tem como descobrir o RL. Como tem como descobrir o RL? Eu sei que eu sei que 25 mais RL, que multiplica o IRMS módulo ao quadrado, vai dar os 8.000. Também dava para descobrir o seguinte, ó, se, não precisa nem fazer isso, né? Se esse cara aqui, que é a linha, né, está consumindo 2.000, o outro lá, o que sobrou, o RL, que multiplica IRMS módulo ao quadrado, vai dar quanto isso aqui? 6.000, né? É o que sobra. Ok? 2.000 é consumido pela linha, mais 6.000 é consumido pela carga. Certo? A única coisa que eu não sei aqui é se é positivo ou negativo. Ainda tem que ver isso. Porque como assim você não sabe se é positivo ou negativo? Positivo ou negativo, triângulo. Se o ângulo é para cima, é para baixo. Eu sei que o XL coloca para baixo. Mas dependendo do X, ele pode ser para cima ou para baixo. Não sei se vocês estão entendendo. Deixa eu explicar, ó. Quanto vale isso aqui? Isso aqui vale 1.000. Isso aqui vale quanto? Quanto vale isso aqui? Raiz de 80, não é isso? Quanto dá esse valor? Total. Quanto dá esse valor? Vê aí, raiz de 80 vezes... Quanto? Isso eu vou botar, 8.944. Isso aqui é o que? É VA. Né? É VA. Olha só, presta atenção, pessoal. Esse 8.944, ele pode ser colocado aqui, vamos botar aqui, ó. E aí você vai ter um triângulo assim. Ou ele pode ser colocado assim. De qualquer forma, você vai ter os triângulos. Certo? Como é que eu vou saber quando é um e quando é outro? Não sei, ainda vou ver aqui. Talvez tenha as duas respostas. A gente vai ver agora. Certo? Ok? Então, como é que você vai fazer isso agora? Preste atenção.
Eu ainda não sei se é para cima ou para baixo, por quê? Porque eu não sei, se bem que, ele colocou aqui, ó. Mas não dá para saber ainda. Eu sei que o X essa reatância devido ao X, ela é positiva, né? Ok? Olha aqui. Isso aqui é um indutor, né? Ok? Já a carga é negativa, né? Então, por que negativa? Porque ele fala que ela gera, né? 8 kVA, né? Bom, de qualquer maneira vocês entenderam que pode ter dois triângulos, um para cima e outro para baixo. Vai depender de quem é esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? O tamanho é igual, o módulo é igual. O triângulo é para cima ou para baixo. Quanto é que vale? Vale x total, né? Eu vou botar aqui, nesse caso aqui vai ser, se x total for positivo, x total vezes módulo de RMS ao quadrado. E se x total for negativo, ao quadrado. Certo? Os valores, né, vão satisfazer essas restrições. Da reatância capacitiva da linha ou da reatância indutiva da linha? Então está supondo que x é negativo? Bom, esses dois valores são viáveis, por isso tem dois valores. Como é que você encontra esses dois valores? Eu vou mostrar agora. Tá? Primeira coisa, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. O problema é determinar quem são esses dois valores aqui, ó. Na verdade, um deles, pelo menos o XL, entendi. Tá, isso aqui não é obrigado a ser positivo. Agora eu já entendi o problema. Tá, olha só. O XL, ele é negativo, né? Porque ele fala que gera... Não, desculpa, o XL é negativo. XL é negativo. Tá? Porém, o X total, ele pode ser positivo ou negativo. Depende do outro cara. Se o X total for negativo, né? Aliás, deixa eu ver quanto é que vale aqui o XL, né? Dá para descobrir o valor de XL? Dá, porque ele fala que 8.000 VAR é igual a XL vezes módulo de IRMS ao quadrado. Quando é que ele fala isso? Ele não fala isso, mas a gente sabe que é isso. Certo? Ele fala que gera, né? Então quanto é que vai ser o XL aqui? Nesse caso aqui vai ser... Esse aqui XL que eu estou falando é da carga, tá? L é carga. Vale 100, não é isso? Tá? Nesse caso aqui vale menos 100. Tá? Não, vale 100 mesmo. É isso aí. XL vale 100. É uma reatância indutiva. Legal. Tá. Entendi. Ok.
Não entendi a letra B ainda. Deixa eu ver, tá gravando, né? Tá. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Qual é o problema? Deixa eu ver se é isso. Isso. Qual é o problema? É isso mesmo, negativo. Tá. X é negativo. Eu já tinha feito isso e voltei, mas não é isso que eu estava vendo, não. Estava querendo entender qual era o negócio. X é negativo, porque justamente, ó, é negativo porque isso aqui, ó, ele gera 8 kVA, né? Quando a carga gera, é porque a potência é negativa. Quando ela que é aquela convenção passiva de potência que a gente viu lá na primeira aula, entendeu? Então ela gera. Então o que vai dar isso aqui? Isso aqui é menos 8.000, então XL igual a menos 100. Beleza, XL igual a menos 100. Tá, e daí? Beleza, e daí? E daí é o seguinte, ó, olha só, olha o que vai acontecer. Presta atenção. O X total, eu não sei, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Certo? Se for positivo, o que vai acontecer? Presta atenção. Se ele for positivo, o XL mais o X vai ser um número positivo. Se ele for negativo, o XL menos o X vai ser um número negativo. Você está entendendo o que eu estou falando? Tá, eu sei o seguinte, então, ó, eles vão ser o mesmo número em módulo, tá? E qual número vai ser esse? Dá para descobrir qual número vai ser esse, o X total. Como assim dá para descobrir quanto é que vai ser o módulo de X total? Eu vou explicar como é que dá para descobrir quanto é que vai ser o módulo de X total. Não pode ser para cima ou para baixo o triângulo? Não pode ser para cima ou para baixo? Você concorda comigo que esses dois tamanhos aqui são iguais? Certo? Dá para descobrir esse tamanho? Claro que dá para descobrir esse tamanho. Faz aí para mim. Raiz quadrada de 8.944 ao quadrado. Faz para mim aí. Menos 8.000, raiz quadrada de 8.944 ao quadrado, menos 8.000 ao quadrado. Não é tudo. Raiz de isso aqui, ó. Aproximadamente 4.000. Faz 4.000 ao quadrado mais 8.000 ao quadrado. Isso. Isso, ao quadrado. É isso? Ótimo, é isso mesmo que eu queria. Então é 4.000 mesmo. Então, o que acontece? O X total, o módulo de X total é quanto? É 4.000. Certo? É 4.000. Concorda? Vocês entenderam por que é o módulo de X total? Desculpe. Não, desculpe. Vezes, que é o Q total. Né? O módulo de Q total é quanto? 4.000. Concorda? Isso, tudo bem. Né? Tá. Então, quanto é que é o módulo de Q total? 4.000. Ótimo. Tá. Eu já tenho o triângulo, não é? Ok? Então, isso aqui é raiz de 80 ao quadrado, que vai dar 80. Isso aqui é o quê? Esse é o módulo de X total. Certo? Então, divide aqui, vai dar 500, é isso? 500? Não. Dá 50, não é isso? 50. Então,
que eu cheguei aqui? Que módulo de x total, quanto é que é? 50. Ok? O que vai acontecer? Olha só, se você tem o xl sendo menos 100, certo? Ele pode ser, se a reatância for vai ter que ser um XL mesmo, né? Na verdade, vai ter que ser um... Não tem como dar. Se já é menos 100, não tem como ela chegar em... Ah, não. Pode ser 50 ou menos 50. Beleza. Beleza. Ok. Entendi. Tá. O módulo de x total é 50. Quanto é x total? É XL mais... x, certo? Tem duas maneiras, isso aqui, ó, pode ser 50, e nesse caso x vai ser quanto aqui? 150, ou pode ser menos 50, e quanto é que vai valer isso aqui? 50, certo? São os dois valores que você tem para o x, certo? Você tem o x podendo ser 50 ou podendo ser 150. Concordam comigo? Funciona perfeitamente. Desculpa, 100, né? Aqui tem que ser 100. Não, é que eu botei errado. É 50 mesmo. Tá? Legal? Beleza. Ótimo. Então, quais são os valores? Letra A, né? Letra A. Quais são os valores da reatância aqui no caso? Né? X pode ser igual a quanto? 50 ou X pode ser igual a quanto? 150. Tá? Aí depois ele pede uma coisa aqui que não tem muito sentido, mas tudo bem. Né? Ele fala que para cada valor da reatância da linha determinada em A, mostre que a energia reativa fornecida é igual a absorvida. Isso não tem muito sentido, né? Mas tudo bem. O que acontece é o seguinte, ó. O que vai acontecer? Se x é igual a 50, tá? O que vai acontecer aqui? Eu acho que é isso que ele quer. Se x é igual a 50, o que você tem aqui? O triângulo de impedâncias é uma coisa... O Z total vai ser igual a quanto? A gente não calculou ali quanto é que era, né? Mas o RL é quanto aqui? Faltou calcular o RL aqui. O probleminha é bom. RL vezes IRMS módulo ao quadrado vai ser igual a 6.000. Né? Divide aí 6.000 por 80. 600 dividido por 8, 300 por 4, 70, é isso aí, 75. Então, olha aqui, o RL é 75. Então, quanto é que vai ser o Z total? Vai ser 100 mais JX, nesse caso aqui, o J, 50, mas eu estou ruim aqui, hein? 50 menos 100. Se o X for igual a 150, o que vai acontecer? O Z total vai ser igual a quanto? 100 mais J o quê? Menos 50, menos 150, menos 100. Perfeito, é isso mesmo. Nesse caso aqui, o Z total vai ser o quê? 100 mais J vezes, mais não,
menos J50, ou seja, a carga total é... E a carga total aqui vai ser o quê? Vai ser o quê? Aí ele mandou mostrar, será que é isso que ele quer? Para cada valor da reatância da linha, mostra que a energia fornecida é igual a absorvida? É claro, porque a fornecida vai mudar, porque o I vai mudar. Como assim o I vai mudar? Quem é o IRMS? A gente sabe quanto ele vale em módulo, não é? O módulo dele vale quanto? Raiz de 80, certo? Mas quem é o IRMS? É o VRMS dividido por Z total. Concordam comigo? Né? Quem é a potência complexa? VRMS vezes IRMS o quê? Mas isso sempre vale. Vai mudar o IRMS quando vai mudar o I? Não tem muito sentido perguntar isso. Né? Mas tudo bem. Então eu vou ter dois I's. Vocês concordam que eu vou ter dois I's? Um I, quando o Z total for quanto? Primeiro IRMS. Primeiro IRMS, número 1, vai ser quanto? Vai ser 1000, certo? Dividido por Z total, 100 menos J, 50. Certo? Segundo IRMS, quanto é que vai ser? Aliás, verifica aí se vai dar, se o módulo disso dá raiz de 80. Verifica aí. Se o módulo disso dá raiz de 80. Isso não faz sentido perguntar isso. Isso é fato. Mas tudo bem. 1000 dividido por 100 ao quadrado, raiz de 100 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Deu raiz de 80? Ok, beleza. Né? Ok? Aqui, ó, vai ser o quê? O IRMS 2. Vai ser 1000 dividido por quanto? Por 100 mais J50. Concordam comigo? Quanto vai ser a potência fornecida no primeiro caso? Não vai ser isso aqui? Que é 1000 vezes o quê? Mil dividido por 100 menos J50 conjugado. Aí você calcula aqui, vai ser uma parte aqui, mais um J, uma parte aqui. Certo? Mas aí, justamente, não tem sentido falar sobre isso, porque, poxa, é sempre isso, na verdade. Claro, é sempre isso, mas verificar, não tem sentido verificar. O que ele quer mostrar é o seguinte, ó, no primeiro caso vai dar, aqui vai dar quanto? Vai dar 8.000. Ele é até dado no problema, vai dar 8.000, certo? Não vai dar 8.000, a gente já viu, né? E vai dar 8.000, porque não é 8.000 de potência fornecida pela fonte, e aqui vai dar quanto? Vai dar, aí tem que fazer uma conta aqui. Mas a reatância total, a gente já viu aqui, não tem que a reatância total. A gente fez a conta aqui, 8.900 não. 4.000, não é isso? Então aqui vai ser um 4.000. Eu não sei aqui se vai ser positivo ou negativo, não. Negativo aqui, não é? No segundo caso, o que vai acontecer? Aqui é 1, aqui é 2, né? Vai ser o quê? Vai ser 1000 dividido por 1000 sobre 100 mais J50. Conjugado, que vai dar 8.000, o quê? Mais J, e aqui vai ser positivo. Certo? Mas claro, no segundo caso a reatância indutiva, então ele está querendo mostrar que isso aqui é igual
a isso aqui. E no primeiro caso, isso aqui, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Que isso aqui é igual a isso aqui. Mas eu não precisava mostrar isso. Isso aí eu já tinha, não tem muito sentido isso. Né? Mas é isso que ele está falando. Deixa eu ver se ele botou no Solutions assim. É isso mesmo, ó. Olha. Tá vendo? J4000 é isso mesmo. Né? 4.000, 4.000. Faz sentido. Claro que é 4.000. Pô, pergunta também. Ó, eu vou deixar um probleminha para vocês fazerem. Tá? Vou pegar do site. Enquanto isso, eu vou fazendo a lista. Eu não coloquei a lista. Então, vamos ter mais uma aula só na quarta-feira. Certo? Mais uma aula só é ótimo. Né? Na verdade, mais uma aula antes da prova. Minto. Antes do recesso. A gente volta no dia 10. É uma sexta-feira. Quem é que vai estar aqui na sexta-feira, dia 10? Ninguém. Eu. Não, eu venho. Eu venho, mas eu não vou cobrar que os alunos venham, não. Eu não cobro que os alunos venham nunca. Né? Mas eu vou estar aqui. Mas estou pensando em não dar aula mesmo. Não fazer nem aula assim gravada. Fazer só tirar dúvida, etc. Até porque depois a gente vai ter a nossa prova e ainda vamos ter pelo menos mais uma semana ou duas de aula antes da prova. Quando é que ficou marcado? 24, então. Ainda são duas. É uma sexta-feira. 10 mais 14 é sexta-feira. A gente vai ter mais 3 aulas antes da prova só para tirar dúvida. Certo? Então, beleza. É só para saber. Ok? 24 mesmo, né? Beleza. Ok. Deixa eu pegar. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui a lista. Tá? Não é isso não. É porque, pô, vamos combinar, né? O cara volta do recesso no dia 10. É sexta-feira, pelo amor de Deus. Tem gente que não vai voltar. O cara de fora não vai voltar. Ele não vai voltar no dia 10. Ele vai voltar no dia 12. Isso se ele não voltar no dia 13 às 7h30 da manhã, né? A aula começa às 7h40. O cara vai chegar no dia 13, né? Daqui exatamente um mês. Não é isso? Daqui exatamente um mês. Legal? E aí tudo bem, vai ter aula no dia 15, vai ter aula no dia 17, vai ter aula no dia 22, você não vai ter aula no dia 24, que é a prova. Tá legal? Tem muita aula aí para tirar dúvida. Mas vocês entenderam por que não tem muito sentido que ele perguntar esse negócio para os dois casos? Sempre não é porque você usou isso para fazer, é só mostrar que é. Eu não colocaria essa pergunta. A letra A faz sentido, Tá? Notem que a fonte não podia só fornecer 8.000, como a gente fez o cálculo na última vez. Né? Porque se ela fornecesse só 8.000, não faria sentido dizer que esse cara estava consumindo aqui. Se você zerasse, lembra que a gente zerou? Não dava para... Né? Que a gente encontrou que a corrente era a raiz de 80. Se a corrente era a raiz de 80, o módulo da corrente, né? E a fonte é 1.000, o que vai acontecer? O fornecimento total vai dar 8.944, foi o que a gente encontrou. Né? Então, ou seja, tem 8.944 de módulo da potência total, 8.000 aqui e 4.000 aqui. Foi o que a gente fez. 8.000 aqui, 4.000 aqui. Aí tem os dois casos, aí sim. Essa questão é interessante. Tem os dois casos. Você pode ter o triângulo para cima ou o triângulo para baixo. Funciona das mesmas... Como eu falei, quando você tem dois lados de um triângulo retângulo, que é o que a gente usa, né? Esse triângulo, e a gente sabe que esse triângulo retângulo pode ser para cima ou para baixo, a gente não sabe como é que vai ser o terceiro lado. O terceiro lado, aqui, a gente arrumou e descobriu que podia ser das duas formas. Se o x, que é esse cara aqui, for igual, né, a 150, é o triângulo para baixo. Porém, se o x for igual a 50, é o triângulo para cima. Não é isso? Ok? Funciona. Tá legal? Beleza.
Bom, é isso. Deixa eu pegar agora... Eu vou botar um problema do sádico, que é mais fácil de enxergá-lo. E enquanto eu vou colocar... Por exemplo, se o triângulo, preste atenção, olha aqui, só para colocar aqui, ó. Se o triângulo fosse, vamos supor que, só uma pergunta aqui que não tem nada a ver com, quer dizer, tem a ver com isso pra caramba, mas é só uma pergunta teórica. Vamos supor que o triângulo fosse assim, o triângulo de potências. Tá? Não interessa aqui quem é quem. A gente sabe que isso aqui é módulo de S. Ok? Tá. Aí eu pergunto. Isso é uma pergunta importante. O triângulo é assim. Aí tem um θ aqui. A gente sabe que esse cosseno de θ aqui, né, tem um valor. É o chamado fator de potência. Aí olha a pergunta que eu vou fazer. Tá? Olha a pergunta que eu vou fazer. Qual o valor do capacitor que eu tenho que colocar em paralelo para o fator de potência ser 1? Não precisa fazer cálculo nenhum nessa pergunta. Qual o valor do capacitor que eu tenho que colocar em paralelo para o fator de potência ser 1? Não existe. A resposta é impossível esse valor. Por quê? Eu já estou negativo, certo? Se eu colocar um capacitor, o que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais. Concordam comigo? Vai aumentar ainda mais, não é isso que vai acontecer? Se vai aumentar ainda mais, nunca vai chegar no fator de potência 1. Estão entendendo o que eu estou falando? Agora, eu poderia colocar um indutor em paralelo para gerar o fator de potência 1? Poderia. Certo? Ok? Só porque eu falei, não tem cálculo nenhum para fazer na questão. Tá? Se eu tivesse que colocar um indutor, sim. Capacitor, não. Isso aqui já é um triângulo de potências quando a reatância é negativa, ou seja, quando é um capacitor. Ou quando o fator de potência ele já está adiantado, eu não posso adiantar mais ele. Concordam comigo? Se você está para baixo, se o ângulo é negativo, é fator de potência adiantado. Se o ângulo é positivo, é fator de potência atrasado. Quase sempre fator de potência é atrasado. Por quê? Porque numa instalação industrial você tem motores. Motores são resistores com, basicamente, enrolamentos. Enrolamentos geram o quê? Indutância. Entendeu? Por isso que tem muito fator de potência, né, atrasado e diferente de um em instalação industrial. Por quê? Porque tem muito motor. Né? O que você liga lá? O que pode dar reatância numa instalação industrial? Qual é o nome daquela parada que coloca ali na lâmpada fluorescente? É um reator. A pessoa não fala isso, reator? Você nem sei o que é isso, pessoal, porque lá em casa é LED. LED não precisa de reator. Reator, galera, é tipo um capacitor para dar a partida. Lâmpadas fluorescentes tem que ter um start na parada. Ela não fica quando ela está falhando, ela não começa, né, a estalar, né? Quem joga jogo de primeira pessoa de terror, naquelas, né, no Silent Hill lá, os caras se jogando ali FPS, aquela merda, você entra numa sala, tá aquela lâmpada, né? Aí aparece uma porra de um zumbi na tua cara aqui, né? E aí fica piscando aquela merda, aquele zumbi, porque a lâmpada, o reator não reagiu. É capaz, isso aí pode, mas é muito pequeno, entendeu? Na maioria das vezes, você tem até, em alguns motores de partida, tem que ter lá um capacitor, né? Exatamente, né? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, você vai ter ali um reator, né? Então, vai ter ali uma reatância capacitiva, ali pode acontecer. Tá? Mas é raro. Então, só piora se o cara colocar mais motor, piora, né?
Ele está colocando mais indutância. Então, o que acontece? Eles normalmente têm um banco de capacitores na entrada, né, na entrada do que recebe da Copel, né, digamos, na entrada da fábrica. Aquilo já corrige. Se o cara for colocar mais alguma coisa, às vezes ele tem que... Na verdade, o certo é você colocar um banco de capacitores variável. Porque se você liga todas as máquinas, você vai ter uma carga. Se você não liga todas, você vai ter uma carga diferente. Né? Então, eu não sei nem como é que funciona isso. Isso é uma coisa até de engenheiro eletricista mesmo. Aquele cara que mexe com... Eu sou um eletrônico, então nunca me pediram para calcular um fator de potência. Né? Mas assim, é interessante porque tem uma publicação que foi feita pelo Inovatec, de vocês aí, que é justamente, né, para gerar, como é que faz para... fala sobre fatores de potência, né, na verdade. Mas lembrando que esse caso é quando o fator de potência é fixo, né? Se você pegar um fator de potência variável, o cara faz normalmente na média. Porque o fator de potência vai variar. Variou a carga, variou o fator de potência, galera. Né? Então vai variar de acordo com a carga que você está instalada. Ah, mas se tiver na carga máxima, não é bom fazer na carga máxima. Você às vezes não está trabalhando na carga máxima. Né? Pode fazer na média. Então o capacitor devia ter uns capacitores variáveis, de repente você ajustar lá. Esses capacitores são bem caros, galera. Né? Não é barato fazer isso. Só que o que acontece? Como a Copel cobra de acordo com o fator de potência. Aliás, deixa eu achar esse problema. Eu vou achar esse problema. Vou botar para vocês fazerem. Vocês fazerem análise econômica. Isso é legal pra caramba. O que foi? Não. Na verdade, é assim. Não é bem assim. É justamente isso. Ele vai falar quanto é que gasta, etc. Mas quando eu falo viabilidade econômica de colocar ou não um banco de capacitores, em quanto tempo ele se paga. Eu vou explicar. É que a Copel, ela faz uma sobretaxa na energia de acordo com o fator de potência. Então, o problema completo. Deixa eu encontrar. Putz, eu tenho que encontrar isso agora. Oi. Nesse caso, quando o capacitor é variável, depende de como ele é feito. Vou te dar um exemplo clássico da eletrônica, que esse eu sei, é fácil. Vocês já viram eletromag? Já estão vindo eletromag? Vocês não viram eletromag ainda? Tudo bem, vocês viram o capacitor. Vocês viram que o capacitor pode ser feito como o quê? Como duas placas paralelas, não pode? O dielétrico ali é o ar, não é? O dielétrico nas duas placas paralelas é o ar. Tem outros tipos de capacitores, mas o dielétrico é o ar. Vocês lembram? Lembram é ótimo. Vocês nem devem ter visto isso na vida de vocês. Mas antigamente, galera, o rádio do carro era um você não apertar. Hoje, meu amigo, não tem nem botão. O botão não existe. É tudo uma... O meu rádio não existe. Como é que você muda estação? Eu aperto o botão, eu aperto numa tela tátil, porra. Né? Ninguém gira mais aquela porcaria. Antigamente, girava. Sabe o que o pessoal girava? Era um capacitor variável, porque você estava ajustando o filtro. Não era para ajustar fator de potência, era para ajustar o filtro de sintonia. O que é o filtro de sintonia? Vocês vão ver. Eu não vou ser mais esse professor, mas eu sou o professor que dá princípios de comunicações. Então eu ensino como é que se sintoniza uma emissora. Né? Você muda o filtro que vai rejeitar as outras emissoras e deixa no negócio. Como é que é um filtro? Vocês vão ver que um filtro normalmente é um circuito RLC, é um circuito resistor, capacitor e indutor. Indutor você não consegue variar facilmente. Capacitor você pode fazer um capacitor de placas paralelas em que uma placa entra na outra. Pega um rádio velho, você vai ver duas coisas que se entram assim. Quando você gira o botão, se você abrir o rádio, você vê que quando está girando o botão para pegar a sintonia, um capacitor está entrando no outro. Não sei se vocês estão entendendo, ele vai, assim, é como se tivesse uma placa paralela assim, e você está fazendo isso com a placa. Quando você está fazendo isso com a placa, o que está acontecendo com a área entre as placas? Essa área some e essa área some. O dielétrico continua o mesmo, a distância continua o mesmo, porém a área mudou. Se a área muda, o capacitor muda. Essa é a maneira de mudar capacitor. Eu não creio
que os capacitores que são colocados em paralelo para fator de potência tenha essa tecnologia, porque isso deve variar pouco a capacitância, não muito, você está entendendo? Então, provavelmente, o que o cara faz é o seguinte, ele bota bancos de capacitores. Aí, por exemplo, banco total para carga total. Você está entendendo? Aí você diminui a carga, você vai lá e desliga um banco. Está entendendo o que eu estou falando? Desliga diretamente. Sabe? Porque a carga não varia linearmente, normalmente, numa empresa. Ela é em degraus. Pensa bem, ligou uma máquina, a carga que era isso aqui, veio para cá. Está entendendo? É uma função discreta, não é uma função contínua. Está entendendo? É uma função discreta no tempo. Aliás, vocês vão ver isso. Ó, mais um exemplo que eu posso usar lá em discreto no tempo. Né? Carga de uma... É porque eu dou vários exemplos de coisas discretas no tempo. Quer dizer, o exemplo que eu dou mais comum é você pegar o valor do dólar diariamente. Ele varia durante o dia, mas no final do dia ele tem um valor fixo. No outro dia ele varia, mas no final do dia ele tem o quê? Um valor fixo. Se você for pegar um gráfico de dólar, vai ser no dia 1 um valor, no dia 2 outro valor. E vai pulando, ele não vai. Né? Você não sabe nem como é que ele chegou naquele valor. Você não sabe. Ele pode ter caído até 0, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa. E depois, em 2 segundos, aquela coisa era um boato, ele volta até o valor que ele fechou. Ele pode ter, né? É aquela brincadeira. Por isso que, teoricamente, o que você está fazendo no dólar, você está amostrando, quando você está pegando ele num valor, num determinado dia, você está fazendo uma amostragem dele. Sistemas discretos nos tempos também são chamados de sistemas o quê? Amostrados. Você pega amostras. Você não sabe o que aconteceu. Ah, mas se aconteceu um monte de subidas e descidas, você só vai conseguir... Se acontecer um monte de subidas e descidas, você só vai conseguir saber exatamente o que aconteceu se você aumentar o seu intervalo de amostras. Concorda comigo? Você bota 1 por dia, não dá. Aí você teria que botar 1 por hora, por exemplo. Mesmo assim pode ser ruim, concorda comigo? 1 por hora. Aí, ou seja, se varia muito, o que está acontecendo? A frequência está variando muito. Concorda comigo? Cara, aí tem um teorema, cara, que é lindo demais. Eu falando sério, esse teorema é lindo. Esse teorema permite a gente trabalhar, ele sabe disso que eu já falei. É o teorema da amostragem. Ele já sabe que ele faz sinais sistemas. O teorema da amostragem, galera, diz o seguinte, se você amostrar um sinal 2 vezes, numa frequência 2 vezes maior do que a maior frequência, pega a maior frequência que o sinal pode ter. Pega e amostra ele 2 vezes maior. Notem, você vai ter uma coisa que é... Olha que coisa foda de você... Olha olha como é que isso é difícil de entender. Quer ver? Olha só. Vocês vão entender por quê. Deixa eu fazer o desenho. Você tem um sinal assim. Tá? Ele tem uma frequência máxima. O teorema diz o seguinte. Se você pegar essas amostras aqui, ó, de maneira que... Isso aqui é T, né? Isso aqui é o intervalo de amostragem. Qual é a frequência? 1 sobre T. Você pegar a frequência aqui, essa frequência de amostragem, 2 vezes, pelo menos 2 vezes, maior do que a maior frequência do sinal. O sinal tem uma frequência máxima. Você pega a amostragem, pega pelo menos 2 vezes. Pode ser 3 vezes? Pode. Pode ser 5 vezes? Pode, mas não deve. Por quê? Quando você amostrar, você concorda que o seu sinal não vai ser mais esse aí? Quando você amostrar, você concorda que o seu sinal vai ser uma coisa assim, ó? Vai ser formado por pontinhos? Não vai ser mais formado por uma linha? Agora se segura na cadeira que essa é forte. Se segura na cadeira que essa é forte. Eu vou mostrar para vocês matematicamente, aí é foda, porque não tem como contrariar. Vou mostrar matematicamente para vocês. E se você mostrar esse sinal numa frequência pelo menos 2 vezes maior, pode ser mais, mas pelo menos 2 vezes maior do que a maior frequência do sinal, eu consigo recuperar o sinal original, que é contínuo, sem perdas.
É foda essa, sabe por quê? É foda essa? Porque, presta atenção, aqui tem infinitos números. Não tem infinitos números ali? O sinal é contínuo no tempo, não é? Caralho, tem infinitos números aqui. Fudeu. Esse cara é maluco. Ele está pegando só um cara infinito. Ele está pegando 2. E ele vai construir o sinal de novo. Que foda isso. Lindo isso. Lindo. Tá? Lindo. É o básico. Pensa bem. É muito... né? Eu pego um sinal. Pego pontos do sinal. Certo? E depois eu consigo o sinal original. Cacete, que coisa foda. É isso que permite toda a tecnologia digital que nós temos hoje em dia. É isso. Não, você tem que fazer uma amostra em 2 vezes a maior frequência do sinal. É isso, tá? Pelo menos. 2 vezes, você é engenheiro, você não vai fazer 3 vezes, porra. Né? Por que você não vai fazer 3 vezes? Porque você vai amostrar mais. Você precisa de mais do que 2? Não precisa. Certo? Na verdade, o pessoal faz o seguinte, olha só. Qual é a maior frequência da voz humana? De qualquer áudio que o ouvido pode detectar. Vamos botar assim, como as coisas são analógicas e o ouvido de um é diferente do ouvido do outro, fazendo uma amostra na população em geral, a maior frequência que você pode ter num sinal de áudio, não é a maior frequência que você pode ter num sinal de áudio, é a maior frequência que o ouvido humano pode escutar. É 20 mil Hz. 20K. Tá? Por que o CD-ROM, a música qualidade CD, ela tem uma amostra de 44 kHz? Eu nem sabia que tinha. Tem. A música amostrada para CD tem um nível de... a frequência de amostragem é de 44 kHz. Não precisava ser 44 kHz. Podia ser 40 kHz, que é a maior frequência que o ouvido humano é 2 vezes a maior frequência que você pode ter no áudio. Então 44 está perfeito para a gente. Notem que o som pode ter até uma frequência maior, mas para a gente não vai fazer diferença. Entendeu? Para a gente não vai fazer diferença. Tá? Por que 44? Porque nós somos engenheiros, então a gente bota uma margem de 10%. Né? Porque tem variações no ouvido, variações no som. Tem até placas que as mostram em 96, certo? Em 192. Totalmente desnecessário para o ouvido humano. Para um outro sinal, pode ser que seja importante, mas para o ouvido humano não. O que acontece, na maioria das vezes, quando você amostra em 44, é porque depois, em algumas outras fases do processamento analógico, digital analógico, você pode perder informação. Então você coloca um pouquinho a mais. Mas é muito legal esse teorema. Né? Oi? Qual? Retificador? Não. O retificador do inversor de frequência não se usa conversões analógicas digitais. É só uma retificação. Não, mas aí o retificador, mas é um sample and hold, que não é uma... aí não precisa fazer uma conversão ali. Entendeu? Não é necessário. Tá? Não é necessário. De qualquer forma, é muito legal isso aqui. Você sai dos pontinhos e chega no contínuo. Né? E pior que vocês vão aceitar a prova matemática irrefutável. Entendeu? Quando é que não poderia acontecer isso? Quando a gente vai ver. E para fazer essa prova, a gente tem que saber... A gente usa normalmente transformada de Fourier. É lá no terceiro bimestre do ano que vem, sinais e sistemas. Tá? Vocês vão ver, a prova é bonita. Você mostra o espectro de frequência. Se você recuperar totalmente o sinal, você tem que ter o espectro do sinal original.
porque tem que ser 2 vezes maior do que a maior frequência para você ter uma separação entre os espectros. Se você não tiver... Aí se o sinal não for limitado em frequência, aí fudeu, não dá para mostrar. Tem sinais que não são limitados em frequência, tem ruído, por exemplo. Ruído você não sabe qual é a frequência. Pode ter frequência 0, pode ter frequência 1,5 trilhão. Entendeu? É ruído, você não sabe. É uma coisa que não depende, não é fixo, não é determinado. Ruído é aleatório. Aí você tem que usar outra teoria que vocês nem veem na graduação. Que deveria, pelo menos uma parte deveria ser dada na graduação para mexer lá com princípios de telecomunicações. Tá? Essa teoria é a teoria do... chama sistemas estocásticos. Tá? Normalmente o pessoal não chama só de sistemas estocásticos, chama de probabilidade de sistemas estocásticos. A probabilidade que vocês conhecem é sempre discreta. Vocês aprenderam probabilidade. Aprenderam. Qual é a probabilidade de tirar 1 quando você joga um dado de 6 faces? 1/6. 1/6. São números discretos, tá vendo? Quando você trabalha com sistemas estocásticos, você tem probabilidade que é contínua, não é discreta, varia com o evento, não é nem com o tempo, mas com o evento. Pode variar com o tempo, tá? O cara fala assim, qual é a probabilidade, qual é a resposta que você tem que dar se o cara pergunta para você assim, qual é a probabilidade de você tirar 1 quando você joga um dado? Qual é a resposta correta? Não é 1/6. A resposta é, depende. Que dado é esse? Ele tem quantas faces? As faces são iguais? O dado é viciado? Estou falando isso porque isso tudo você tem que colocar. É que ninguém fala isso. Quando fala em dado, né, a gente sempre pensa um dado de 6 faces, com 6 números, né? O dado tem o número 1, ela pode ser 0. Concorda comigo? Vocês já jogaram RPG com dados de 20 faces? Não tem isso? Não tem de 8 faces? Não tem esses? Bom, eu não sei agora nem como é que o pessoal joga, mas na minha época o pessoal jogava RPG com os dados. Certo? Tem um colega meu, pô, estou já me adiantando aqui, mas eu ainda vou botar no final. Tem um colega meu, galera, que ele, quando fez graduação, e olha só, hoje, eu faço 31 anos de formado. 31 anos que eu saí daquele instituto lá, entendeu? Esse colega já pegou, o IME foi o melhor avaliado, vocês viram isso? Eu não coloquei não, que é para não ficar, eu já fica falando que eu falo demais do IME, mas é que foi, né, pelo 15º ano seguindo, a melhor faculdade de engenharia do Brasil. Nunca perdeu, né? Quando perdeu para o ITA, né? Mas está ganhando de 15-0 nos últimos 15 anos, né? Mas, o que acontece? Esse cara, tinha um colega meu, Paulo Vicente. Esse cara, ele só jogava jogo de RPG, não sei o quê. E aí, cara, ele se formou e foi estudar isso de uma maneira científica, entendeu? E hoje, ele é um cara, é um consultor de empresas em que ele aplica a parte de jogos que ele aprendeu lá, quando a gente jogava os dados, na área financeira, para fazer jogo aplicado à Bolsa de Valores, cara. Se você pensar bem, a Bolsa de Valores também é um jogo, não é um jogo ali? E também é aleatório, você não sabe quando é que você vai ter uma subida, uma descida de uma determinada ação. E o cara ganha dinheiro pra caramba com isso. Ainda tem um fixo lá que ele ganha sendo professor da Fundação Dom Cabral. Fundação Dom Cabral, se um dia vocês quiserem trabalhar nessa área do mercado financeiro, os engenheiros vão muito para essa área, né, para ganhar dinheiro. É legal, um lugar legal de vocês fazerem um mestrado, um doutorado, tá? É uma das melhores do mundo, tá? O pessoal claro, se você quiser ir para Harvard Business School, né, você pode ir, só que você vai gastar dinheiro. Se você quiser ir para o MIT, tem colegas meus que terminaram o IME, ficaram 2 anos trabalhando, juntaram dinheiro e foram fazer mestrado na área de economia matemática, que tem muito a ver com engenharia, no MIT.
Só que o MIT não dá bolsa não, meu amigo. Você tem que pagar do seu bolso para fazer um mestrado lá. E a graduação também, é tudo pago. Nos Estados Unidos não tem moleza. Só você conseguir uma bolsa. Mas é muito difícil. Tá? Mestrado pode esquecer. Em sistema financeiro pode esquecer. Né? A CAPES, o MEC não vai te fornecer uma bolsa para você trabalhar no mercado financeiro, porque sabe que você vai depois trabalhar numa empresa de bolsa e você não vai voltar esse conhecimento para o Brasil. Não sei se vocês estão entendendo. Mas se vocês quiserem bolsa na área de engenharia, etc., mestrado é difícil, mas doutorado você consegue. Se você tiver feito um bom mestrado, se você correr atrás, você consegue. Até mesmo com esse ministério aí da educação que nós temos aí, que é ridículo, né, eles continuam dando bolsa lá para fora. Porque é legal. Antigamente era mais fácil, mas é claro que ia acabar, galera. Ciência Sem Fronteiras foi uma coisa que a conta não fechava nunca, galera. Presta atenção. A galera ia para lá, ficava lá 6 meses, 1 ano, até mais, gastando dinheiro, gastando bolsa, e às vezes nem fazia matéria lá, galera. Vocês sabem disso. Claro que teve gente que fez. Mas estou falando, tinha muita gente que não fazia nada. Fazia uma disciplina. Entendeu? Não ia fechar a conta. O governo ia ficar pagando lá para o cara, e o cara não tinha... Sabe por quê? Porque não tinha contrapartida. Eu acho que um sistema tipo Ciência Sem Fronteiras podia voltar. Mas tem que ter contrapartida. Tipo assim, o cara chega lá, vai fazer 6 matérias, só faz 5, pô, toma pau. Entendeu? Não dá. Já terminei. Eu vou passar para vocês o problema que eu quero que vocês façam depois, tá? Já são 5 horas, não queria passar mais. Mas qual é o problema que eu quero que vocês façam depois? É um problema que faz assim, ó. Você tem um valor de quanto é a multa quando o seu fator de potência está ruim. Tipo assim, se o seu fator de potência é 0,9, a multa é de 10% acima do preço que você paga. Se ele é de 0,8, a multa é de 20%. Se ele é de 0,7, a multa é de 40%. Certo? Aí você vai fazer o seguinte, primeira parte do problema. Você vai calcular o fator de potência. Tá? Porque, supondo fixo. Vamos supor que seja fixo lá. Vou dar para vocês os dados, vocês vão calcular o fator de potência. Aí vocês vão calcular o quanto vocês estão gastando a mais de energia por causa daquela multa. E aí é fácil, é só pegar um valor e fazer isso. O problema não é difícil, entendeu? Mas eu ia botar para vocês aí. Vou botar um na prova assim, com certeza. Mas eu vou botar para vocês como é que é. Aí vocês vão ver quanto é que vocês iam gastar. Vamos supor, todo mês vocês estão gastando a mais R$2.000. Aí chega um cara e fala assim, ó, eu tenho aqui a solução para o seu problema. Eu tenho um banco de capacitores que vai transformar o seu fator de potência para 1. Ou seja, você não vai pagar mais multa nenhuma. Ou seja, e quanto é que custa? Custa R$30.000. Aí o cara fala, não vou comprar, pô, não sei o quê. Né? Mas aí o cara fala, olha só, R$30.000 é o que você vai pagar. Mais a manutenção, não sei o quê, vamos botar assim, que você paga a manutenção aí, sei lá, de R$100 por mês, sei lá. Cara, se você botar na ponta do lápis, em menos de 2 anos, você já pagou os seus R$30.000. Que é o que você está pagando de multa na Copel. E piora, que a Copel pode aumentar a multa. Né? Então, pensa bem, será que não vale a pena? Então, essa conta tem que fazer. Às vezes não vale a pena. Às vezes você pegar aqueles R$30.000, depende muito do que você está pagando de multa. Do percentual. Porque pode não valer a pena, pode não valer a pena. Se de repente o cara pega aqueles R$30.000, o valor de multa que o cara está pagando é menor, e se ele aplicar aqueles R$30.000, tipo no mercado financeiro, paga a multa durante, sei lá, 50 anos, entendeu? E aí ele não precisa colocar o banco de capacitores e não precisa pagar uma manutenção, porque não é só colocar o banco de capacitores. Aqueles capacitores não vão durar 30 anos, né? Capacitor tem vida útil. Pega uma placa de circuito de computador, por exemplo, muito antiga, a primeira coisa que você vai comprar uma placa dessas, eu dou uma dica para vocês. Quer comprar uma placa velha? Pode comprar. O cara está oferecendo barato? Beleza. Mas dá uma olhada nela. Sabe, tem vários capacitores na placa. Os mais fáceis de identificar são os eletrolíticos, que são aqueles que parecem uns cilindros. Certo? Esses caras, eles têm vida útil. Alguns têm vida útil absurda. 30 anos.
Beleza, a tua placa não vai ter 30 anos, você não quer progressão. Você vai pegar uma placa dessa para botar na parede, não é para usar, né? Mas dá uma olhada no eletrolítico, se ele estiver estufado, não compra, porque ele está morrendo, certo? Então não vale a pena, tá? Ele vai fazendo isso, ele vai estufando, que nem pilha, viu? A pilha não estufa e vaza, ele faz a mesma coisa, ele estufa e vaza, tá? Vocês não pegaram isso, mas teve uma época aí que tinha umas placas da ASUS, que elas estavam com defeito num lote de capacitores. Aí quem comprou a placa bonitinha, na nota fiscal, não sei o que, era só ir lá e pedir para fazer o RMA, né, que é o retorno de material avariado, né, que é troca de material na garantia. Quem não comprou, dançou. Tinha muita gente trocando, mas trocar o capacitor numa placa dessas é complicado. Mexer em qualquer placa de computador é muito complicado. Primeiro que a montagem é feita em SMD, né? Então é montagem em superfície. Depois que esses capacitores às vezes furavam, você tem que lembrar que a placa dessa ela não tem só esse lado de cima e o lado de baixo. Não sei se vocês sabem disso, elas são multi-layers. Placa de computador, placa de vídeo, etc. Você só vê esse cara e só vê esse cara. Aqui no meio tem mais camadas. Quando passa um furo de um lado a outro, alguns vão ter contato e outros não. É muito foda isso, né? Muito legal. Imagina como é fazer o desenho disso, numa placa dessas. 2 camadas já não é difícil fazer lá no Proteus, não sei nem se vocês fazem. Mas se vocês fizerem, já é difícil, né? Às vezes. Imagina várias. E uma vez fazer o roteamento. Quando eu comecei a trabalhar, estagiar, última coisa que eu vou falar, pessoal, vocês estão liberados. Quando eu fiz estágio, em 1985, numa empresa chamada Racimec, que fazia todas as máquinas de loteria esportiva do Brasil, esses caras ganhavam dinheiro pra caramba. Que máquinas de loteria? Essas que fazem a leitura das apostas. Eles tinham um monopólio, tá? Era ótimo. Eles tinham que fazer algumas coisas lá dentro, podiam importar as máquinas, faziam lá, tinha reserva de mercado. Vocês não sabem nem o que é isso? Ótimo. Reserva de mercado foi a pior coisa que aconteceu no Brasil. Eles, na época, compraram um software para fazer o roteamento de algumas placas que eles compravam, um software americano. Tinha que comprar um computador só para rodar o software, um negócio complicado, né? Na época tinha computadores. Preço do software naquela época, $200 mil. Era um software que fazia o que o Proteus hoje faz de graça. Tem vários softwares que fazem isso de graça, mas eram $200 mil. Você vê como é que mudou a tecnologia, mas é porque era coisa enorme. Mas ele fazia multilayer, fazia o roteamento todo, sabe? Aí conseguia fazer placa multilayer, então isso era bem legal. Porque imagina, se você não tem uma placa multilayer, imagina você tem que botar um monte de componente, não tem espaço físico para ter trilha. Multilayer é literalmente um sanduíche de placa. Entendeu? Bem legal, isso já tem. Na verdade, vocês não vão fazer nada disso, né, galera? Se vocês quiserem fazer uma placa, vocês vão mandar um desenho para o chinês vai fazer e vai mandar para você. Infelizmente é assim. Só no laboratório, mas aí que vocês vão fazer. Pelo menos o desenho vocês têm que saber fazer. Hoje o americano faz isso. Né? Ele fala, placa feita nos Estados Unidos. Feita nos Estados Unidos é um cacete. Feita na China e montada nos Estados Unidos. Por um robô. Quer dizer, podia ter sido feito na China também, tudo. Né? Mas o cara fala que monta nos Estados Unidos porque coisas made in USA eles dão mais valor. Falou, galera, desculpa a demora aí, o papo, mas eram coisas relevantes.